Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, amém. Ó Senhor Jesus, amém, amém. Ó Senhor Jesus, amém, amém. Irmãos, aleluia, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ontem o nosso irmão Yudeu começou a sua mensagem com grito de guerra. Só que eu não vou ter coragem de fazer sozinho, não. Apesar que o grito de guerra aqui está bem dentro do encargo, tá bom? Treinar eu treinei. Aí eu vou convidar os cooperadores para poder nos ajudar aqui. Eu vou isentar só o Pedro, o Amir e o Deu, tá? Pedro, o Amir e o André. Os outros podem vir. Os capitães também que estão aqui, ó, os que estão ajudando a coordenar. O Riad vai me ajudar a puxar, tá? Pode projetar. Aleluia. Ó Senhor Jesus, abra sua Bíblia no amém. Salmo 110. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Podem nos ajudar também aqui, irmãos. Podem vir. Aleluia. O exército faz vídeo de guerra em pé. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém. Botar fogo, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Esquerda, 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 direita, esquerda, direita. Abra sua Bíblia no Salmo 110. Abra sua Bíblia no Salmo 110. Para ser específico, versículo 3. Versículo 3. Não vim pregar palavras bonitas. Não vim pregar palavras bonitas. Eis o cumprimento da profecia. Eis o cumprimento da profecia. Presente de Deus. Presente de Deus. Que o Pai prometeu. Que o Pai prometeu. Com santos ornamentos. Com santos ornamentos. Tu terás como gotas de orvalho. Tu terás como gotas de orvalho. Oh, milagre da aurora. Oh, milagre da aurora. Adolescentes em guerra. Adolescentes em guerra. O modelo a se seguir em toda a terra. Modelo a se seguir em toda a terra. Tropas capitãs, temos uma infantaria. Tropas capitãs, temos uma infantaria. Enviando as cidades a cavalaria. Enviando a cidade a cavalaria. Soldados envolvidos até na artilharia. Soldados envolvidos até na artilharia. Exército de jovens santos, tudo que Cristo queria. Jovens santos, tudo que Cristo queria. Queremos honrá-lo. Queremos honrá-lo. Como nosso rei. Como nosso rei. Com santos ornamentos. Com santos ornamentos. Tu terás como gotas de orvalho. Tu terás como gotas de orvalho. Oh, milagre da aurora. Oh, milagre da aurora. Capitães de tropa. Capitães de tropa. Deus encabeçará em Cristo. Deus encabeçará em Cristo. A igreja em toda a terra. A igreja em toda a terra. Obediência. Obediência. Simplicidade. Simplicidade. Palavra profética. Palavra profética. Nossa realidade. Nossa realidade. Obediência. Simplicidade. Palavra profética. Palavra profética. Nossa realidade. Nossa realidade. Nossa realidade. Então invoca. Senhor.
Aleluia, Senhor Jesus. Bom demais, né, irmãos? Aleluia. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem 2, o título dela é Preparação para a Guerra. Quem aqui quer ser preparado para a guerra? Você veio para essa conferência para ser preparado para a guerra. Diga, eu vim para essa conferência ser preparado para a guerra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, em 2020, o nosso irmão Pedro, ele falou 2 versículos, em Salmos capítulo 8 e também Salmo 110. Quando o contexto que o nosso irmão Pedro falou esses 2 versículos, os irmãos lembram que em 2020 aconteceu algo, né? Pandemia. Imagina só, irmãos, Deus revelar para nós esses 2 versículos em meio a uma pandemia. Ficamos até assustados, né? Porque foi logo no início, nós não sabíamos o que ia ocorrer depois de março. Abril, maio, sem reuniões da igreja, sem conferências. Muita coisa foi acontecendo. Aí começou algumas perdas, parentes, amigos. Ficamos assustados. O que vai acontecer agora? Irmãos, nós precisamos saber que tem alguém no trono. E o trono, ele encabeça todas as coisas. Por isso que quando foi falado Apocalipse capítulo 4, o Senhor falou para João, sobe, João. Não fica aí olhando só. E vocês podem perceber que o contexto do capítulo 4 de Apocalipse foi logo após mostrar a situação das 7 igrejas. Se João entrasse naquele caminho de ficar olhando as peculiaridades de uma e de outra igreja, várias delas com peculiaridade negativa, João ficaria doido, irmãos. Aí o Senhor falou assim, João, não fica olhando só no âmbito terreno. Preocupar com a situação da igreja em Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Laodiceia. Aí o Senhor falou, seu João, você precisa sair disso aí. Sobe. Sobe. Você acha que o primeiro vem ver foi Filipe que falou, né? Não, foi João, foi Deus. O Senhor falou para João, João, vem ver. Vou te mostrar o que está acontecendo. Aí João subiu. Ali tinha uma porta aberta nos céus. João viu quem? Viu o trono de Deus. E ali ele ouviu a voz do Senhor, que era a mesma voz da qual ele tinha ouvido no início. E ali não foi um simples falar, irmãos. Tinha um falar forte, com vozes de trovões, relâmpagos. E aí João ficou tranquilo, porque ele viu que o trono do Senhor, ele encabeça todas as coisas. É que nós devemos perceber, jovem, tem um trono encabeçando todas as coisas. Não se assuste, não se atemorize. João ficou tranquilo, porque agora ele conseguiu ver que além da porta ali dos céus, ele entrou e conseguiu ver o trono do Senhor. Isso aí trouxe muita paz para ele. Por isso que eu e você, irmãos e irmãs, devemos ter paz em viver a vida da igreja.
Esse ano que passou, principalmente o segundo semestre, foi um ano difícil, para algumas igrejas. Não é isso? Muita tempestade, algumas até enxurradas, levando famílias, levando bens, levando casas. Tempestade, eu digo, espiritual, irmãos. Você está ali desfrutando a vida da igreja, daqui a pouco começa a vir oposição, porque você está vivendo a vida da igreja da qual nunca você experimentou em toda a sua vida. É ou não é o seu testemunho? É o meu testemunho. Tenho vivido e experimentado os melhores anos de vida da igreja. Quando falamos de vida da igreja, não é quatro paredes. Irmãos, eu estou vivendo a vida da igreja em qualquer ambiente que eu estou. Você vai pregar um metrô, a vida da igreja ali está tão real para você. Você vai para a faculdade, olha como que Deus tem trabalhado na sua vida, a ponto de você viver a vida da igreja na faculdade. E ali com aquele sentimento forte que Deus precisa te usar na faculdade. Satanás, irmãos, achou que iria nos barrar. Nada pode nos barrar. Nada pode deter o mover do Senhor por meio da palavra. Se olharmos a nossa condição, irmãos e irmãs, não é fácil para nós. Quantas pressões psicológicas, quantos ataques para tentar nos barrar, nos desanimar, mas nós sabemos em quem temos crido. Você sabe em quem você tem crido? Um dia o Senhor entrou para dentro de você e você deu testemunho que agora é uma nova pessoa porque você creu na obra redentora de Cristo. E a partir desse momento, todos os dias, você precisa continuar crendo na palavra da qual o Senhor está nos falando. Por isso, irmãos, que nós vencemos todas as nossas dificuldades psicológicas, temores, porque Deus nos deu um caminho por meio da imersão da palavra profética. Você vai para a faculdade, irmãos, empoderado, porque ali, em um momento ou outro, você pode abrir a sua imersão do dia. E aí você consegue lutar contra o seu homem natural. Foi a mensagem que o nosso irmão Pedro falou na semana passada. O homem natural, irmãos, não quer relacionar-se com as coisas de Deus. Pelo contrário, irmãos, ele quer fugir. No seu homem natural você consegue fazer imersão? Por mais que você veja que a imersão é algo que produz um benefício grande para você, mas o homem natural não quer. Mas quando eu e você começamos, irmãos, como hoje, sexta-feira, você começa ali, as obras do mundo são más, porque tem origem na esfera humana. Aí você está ali, irmão, cheio de natureza má, porque a nossa natureza é caída, ela herdou tudo isso do velho homem. Aí você começa a transformar isso e aplicar na sua experiência. Aí você vai trabalhar, irmãos, as obras do mundo são más, porque tem origem na esfera humana e não na palavra. Aí o Senhor começa a falar para você: saia fora dessas obras más. Saia fora de tudo que não tem origem na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e não na palavra segundo a vontade de Deus. Quando não seguimos a direção do Espírito, a obra é fruto da nossa vida natural. Irmãos, quando você começa a ter comunhão com Deus, a palavra vai produzindo algo em você. Por isso que as pessoas ficam olhando para você e falam: você tem mudado, o que está acontecendo? Quantas pessoas têm falado isso, irmãos?
Quantos adolescentes têm dado testemunho? O pai enviou um adolescente para a casa de adolescentes. 13 anos esse adolescente. Já estava começando a fumar e começando a beber. Olha o coração do pai. O pai era um ex-pastor que estava vivendo a vida da igreja já tinha 8 meses. Aí ele ficou sabendo da casa de adolescentes. Aí ele falou: olha, Miguel, vai para a casa de adolescentes. Na segunda-feira nós conversamos. O adolescente foi. E o que tem na casa de adolescentes? Adolescentes em guerra, lutando contra a pessoa natural, contra o seu ego, contra o seu velho homem, que o impede de buscar a Deus. E ali, irmãos, imersão, grito de guerra, imersão, grito de guerra. Live na sábado pela manhã, depois vai para as ruas, pregando o evangelho. Um grupo ali de adolescentes juntos com um grupo de irmãos mais maduros, adultos. E aí esse adolescente, irmãos, voltou para casa, nunca mais voltou para casa. O pai dele falou: você está tão diferente durante esses 3 dias, coisa que nós não conseguimos fazer durante esses 13 anos, volta imediatamente para a casa de adolescentes. E hoje, irmãos, ele está saindo pregando o evangelho. E o pai triste, feliz da vida. Meu filho foi resgatado. A casa de adolescentes em si tem capacidade para fazer isso? O que faz a obra do Senhor, irmãos? João capítulo 14, versículo 10 fala que a obra é que faz, a obra é que opera. A palavra é que faz, a palavra é que opera. Olha aqui. Quem permanece em mim faz as suas obras. Quando essa palavra começa a permanecer, operar, ela faz a obra. Por isso que Salmo capítulo 8, versículo 2, quando o nosso irmão Pedro mencionou 2:8, 8:2, né? Não, é esse? Acho que é 2:8, né? Ó Senhor Jesus. Isso, 2:8. Na versão King James, pode ser? Pode ser essa mesmo. Pede-me. Vamos ler juntos? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me e eu te darei. Dará como, irmãos? Cadê as nações? Cadê a herança? Aí no Salmo capítulo 110, versículo 8, Salmo 110, 8. Esquece o versículo, tá? É Salmo 110, 8. Desculpa, 110, versículo. Cadê? 3. Aí vão ler na King James, por favor. Juntos? Teu povo. Ó, vocês têm que me ajudar, tá? Vamos lá? Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas do orvalho, no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Vamos, irmãos, encha o seu pulmão e fale e proclame: tu terás teus exércitos de jovens santos. Tu terás o teu exército de jovens santos. Olha que preciosidade, irmãos. Mas em meio à pandemia, cadê os jovens? Todo mundo dentro de casa. Mas aí, irmãos, a palavra do Senhor, como fala Salmos, né? Ela começa a percorrer toda a terra. O Instituto Vida para Todo, da qual nós tínhamos 35 mil inscritos, hoje, pela glória e honra do Senhor, nós temos 166 mil inscritos no Instituto Vida para Todos.
Aí a palavra de Deus começou a entrar para dentro da nossa casa. A nossa casa começou a ser santificada. A família toda junta, irmãos, ouvindo as mensagens. As igrejas em toda a terra sendo alinhadas com a palavra profética. Foi bênção e não tem sido bênção para você? Sim e amém. Tem sido ou não tem sido bênção para você? Sim e amém. Irmão, Satanás não pode nos roubar isso. Ele nos ouve, irmãos, porque tem que ouvir mesmo. Não era nem para ter o direito de fazer parte, de ouvir os nossos testemunhos. Como Pedro fala que até os anjos anelam para escutar o que Deus está fazendo em toda a terra. Nem os anjos entendem, irmãos. Eles ficam ali tentando prescrutar o que está acontecendo na casa de adolescentes ali em Lorena. O que está acontecendo na casa de adolescentes em Anápolis, em São Paulo, em Belo Horizonte, as casas de adolescentes da região 1, região 2, região 3, região 4, 5, 6, 7, 8, 9... E não parou aí, irmãos. Deus levou as casas de adolescentes para a Europa. Levou também para a Oceania, América Central, as demais igrejas da América do Sul. Subiu aqui, irmãos, 20 adolescentes do Uruguai. Sabe o que os adolescentes no Uruguai estão fazendo, irmãos? Isso aqui, ó, pisando na cabeça da serpente e declarando guerra. Adolescentes em guerra no Uruguai. Você vai ficar de fora? Irmãos, esse exército de jovens santos está caindo como gotas de orvalho. O irmão Pedro falou com muita fé e muita ousadia. Quem faz isso, irmãos? Qual líder ministra isso? Que Deus está levantando um grupo de exércitos, de jovens, pingando como gotas de orvalho, numa época de pandemia. Por isso que nós devemos crer, irmãos, na palavra do Senhor. Ouve a palavra, pratica rapidamente. Ouve a palavra, pratica rapidamente. Você será abençoado e a sua casa será abençoada. Hoje nós estamos experimentando isso, irmãos. Quantos adolescentes se levantaram? E essa conferência aqui, irmãos, é para envergonhar o diabo. Porque quando foi falado Salmo 110, qual era o sentimento ali? Os irmãos lembram? Levantar um grupo de jovens, não era isso? Passou 6 meses, alguns levantaram. 1 ano, a coisa começou. Só que o Senhor, irmãos, já tinha antecipado, porque em 2017 foram incluídos alguns jovens para servir na obra do Senhor. Os irmãos lembram? Inclusão, entusiasmo e excelência. Aí algumas regiões incluiu jovens no serviço ao Senhor. Incluiu irmãs, começou ali as irmãs conectadas, Ministério de Mulheres, e aí foi. Só que quem reagiu mais do que os jovens? Sejam sinceros. Foram os adolescentes. Foram ou não foram? Irmãos, inexplicável. Começou a aparecer adolescente de todo canto. 3 adolescentes ali, 5 adolescentes ali, 4 adolescentes ali. Anápolis tinha quanto? 3, não é isso, Anne? Tinha 4. Hoje tem quantos?
45, não é isso? Irmãos, tinha 4, hoje tem 45. Os pré-adolescentes também não queriam ficar de fora. Deus começou a levantar pré-adolescente de 7, de 8, de 9. Começou, olha só o exército, irmãos. Olha só, levantando como gotas do orvalho. Até as crianças não quiseram ficar de fora. Quando começa ali, igual em Belo Horizonte, começa o grito de guerra. Aí, outro dia, 2 crianças pediu para ir para o banheiro. Na hora que saiu, onde que elas estavam? Lá no salão de cima. Porque elas queriam ficar ali, porque o barulho, o grito de guerra, a agitação estava toda ali. Aí a irmã está procurando, não está no banheiro, está lá no salão de reuniões junto com os adolescentes. E Deus, irmãos, está preservando a nossa casa. Quando mexe com as crianças, mexe também com os pais. E esse exército, irmãos, não é para deixar ninguém de fora. Ninguém pode ficar de fora. E hoje, irmãos, olha o que Deus fez. Nós chegamos a 319 casas de adolescentes. É o nosso esforço, irmãos. É o Espírito zigue-zagueando. Se em Anápolis tem casa de adolescente, na sua cidade também tem que ter casa de adolescentes. Se no Rio de Janeiro tem casa de adolescente, na sua cidade também tem que ter casa de adolescentes. Por que produziu tantas casas de adolescentes? Quem está cuidando desses adolescentes? Quem, irmãos, está cuidando? Adolescentes de 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16. Eles não estão soltos. O Senhor falou assim, não sei o tempo, né, mas vou ler, daqui a pouco eu leio mais versículos, irmãos. Aí o Senhor falou assim, alguém tem que cuidar desses adolescentes. É isso? Não podemos deixar os adolescentes, senão você restringe. Os adolescentes querem ir para um bairro, pregar o evangelho, não pode porque não tem adultos para poder levá-los. Os adolescentes querem ter uma experiência como Timóteo, ainda adolescente, teve experiência de servir na obra. Alguém tem que conduzir esse adolescente. Aí o Senhor começou a levantar quem? Antes dos capitães foram os valentes de Davi, não é isso? A experiência do final de 2016, mais forte em 2017, com o Avança Jovem. Olha como que Deus vai fazendo, irmãos, vai formando. Aí o Avança Jovem levantou. Aí Deus levantou alguns jovens ali em São Luís, né, no Maranhão. É isso? Cadê? Amém? Mas a experiência é só para eles? Quando Deus fala, irmãos, Ele fala para toda a terra. Todos nós precisamos experimentar e temos direito de experimentar a palavra falada, a palavra profética precisa ser operacionalizada na sua e na minha cidade. Ninguém pode ficar de fora. Nós temos espírito, nós temos unção, nós temos o encorajamento. E aí o Senhor levantou, aos poucos, né, foi levantando aqueles valentes de Davi, que o nosso irmão Pedro citou, primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, Senhor Jesus, capítulo 11, versículo 10, vamos ler juntos? São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo o quê?
a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Primeiro nome aqui, Jazobeão. A lista dos valentes de Davi, você precisa colocar o seu nome. Você está escrito aqui, irmãos. Eis a lista dos valentes de Davi. 2 pontos. Não deixa Satanás te acusar. É você mesmo. Nesta conferência você vai sair daqui, irmãos, condecorado como um valente de Davi e como um capitão de tropa. Nenhum jovem vai sair daqui sem função. Eu não consigo cuidar de adolescente. Irmão, não é para conseguir mesmo. Aplica a palavra da qual você tem ouvido, que você vai conseguir ajudar os adolescentes. E se tiver muito difícil para você, deixe os adolescentes, que eles são descomplicados. Até isso nos facilitou. Aí o Senhor foi levantando os valentes de Davi. O versículo 11, né? O principal dos 30. Esse aqui, irmãos, com uma lança, lançou uma lança contra 300 de uma vez e os feriu. E o versículo 17 eu não vou ler, porque os irmãos já conhecem essa passagem. Suspirou Davi e disse, vou ler só esse versículo: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Ele só suspirou. Eles foram lá e trouxeram água para Davi. E aí, irmãos, foi o exército começando a se movimentar. Aí o capítulo 12 vem o exército de Davi, que o versículo 2 diz assim: tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram 2 irmãos de Saul da tribo de Benjamim. O versículo 8: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como o de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. O versículo 14: estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por quanto? Por 100, e o maior por 1000. O versículo 18: então entrou o espírito em Amazai, que era um sacerdote, né, que tocava ali a trompeta. Ele era cabeça de 30 e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez o quê? Capitães de tropas. O versículo 22: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de quê? De Deus. Olha, irmãos, como que Deus vai fazendo a obra, dia a dia, e acrescentando. Não é isso que tem ocorrido na sua cidade? O Senhor não tem acrescentado adolescentes? Tem acrescentado jovens? Tem acrescentado irmãos para poder cuidar dos adolescentes? E aqui Davi estabeleceu os capitães de tropas. Lembra quando o nosso irmão Pedro falou? Aí você fica ali, mas o que é isso, né? Agora nós temos as tropas. Temos ou não temos na sua cidade? Não tem adolescente na sua cidade? Você não pode se colocar como um capitão para cuidar desse adolescente? Porque esses adolescentes, eles precisam de um cuidado especial, irmãos. Estão saindo da sala de criança, 9, 10 anos, entrando para o serviço, assim chamado serviço de adolescente, que é a casa de adolescentes, 11 anos em diante. Tem que ter irmãos e irmãs para poder cuidar deles. 319 casas de adolescentes. É pouca coisa, irmãos? Um ano? Final de 2023, até agora início, não deu nem um ano. 11 meses. E nós vamos parar? Vamos avançar ainda mais?
que em julho tenhamos aqui 500 casas de adolescentes. Amém? Qual cidade aqui que ainda não tem casa de adolescente? Tira o seu crachá e balança, ou balança a folha de imersão. Qual cidade que não tem adolescentes? Não tem casa de adolescente, desculpa. Todas essas? Fique de pé, só para poder ver. A cidade onde não tem casa de adolescentes, fique de pé. Balançou mais a mão do que ficou de pé. Fique de pé, irmãos. A cidade ainda não tem casa de adolescentes. Não tem não, né? Não vai ter hoje. Venham para frente que nós vamos orar por vocês. Podem vir, irmãos. Vem ver. Vem ver. Pode vir, irmãos. A cidade aonde não tem casa de adolescente. Não é aonde não tem adolescente. Mesmo que na sua cidade não tenha adolescente, não tem problema. Nós vamos, através dessa comunhão, produzir adolescente na sua cidade. Pode vir, vamos abrindo aqui, ó. Ajuda aí. Os irmãos, Paulo, ajuda a organizar aqui. Pode vir, irmãos, pode vir. Aqui, ó, vai abrindo a ala aqui, que todos vocês vão... Amém, amém, vem, vem, vamos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós temos 319 casas de adolescentes, porque temos capitães dando apoio. Essas cidades aqui, das quais são de vários lugares, ainda não tem casa de adolescentes. E ainda que não tem adolescente, não importa, irmãos, que casa de adolescente é uma esfera, não é uma casa em si. Nós vamos orar e em julho nós cremos que vocês apresentarão casa de adolescente na sua cidade. Se tiver um adolescente, tem casa de adolescente. Se não tiver nenhum adolescente, vai ter casa de adolescente. Vai cair como gotas do orvalho, irmãos. Eu vou pedir os cooperadores para ficar de pé, mas no lugar mesmo. Eu vou orar representando-os. É como se eles estivessem pondo as mãos sobre vocês. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, estamos nessa conferência. Esse momento é um momento especial. Estamos diante do Senhor. Nós temos 319 casas de adolescentes. Ainda não estamos satisfeitos, porque o Senhor tem muita coisa para fazer. Os muros são muito extensos. Precisamos levantar mais guerreiros e guerreiras para fechar as brechas, reconstruir os muros de Jerusalém. Senhor, a partir desse momento, nós, com toda a humildade, estamos diante do Senhor e também diante dos principados e potestades, para poder os expor e ainda declarar ao Senhor que nós amamos a Tua obra. Nós somos pessoas sérias, pessoas comprometidas com o reino do Senhor. Nós queremos Te trazer de volta. Por isso que nós oramos por cada um desses irmãos que se levantaram para ser um capitão, para levantar a casa de adolescente na sua cidade. E nós cremos, Senhor, que a partir dessa conferência vão se multiplicar. Em julho eles darão testemunho que a cidade não mais está sem governo, pessoas entrando para lá e para cá. Vai ter adolescente bloqueando as entradas, bloqueando o falar negativo. Adolescentes em guerra. Adolescentes em guerra. Senhor Jesus, Senhor, os abençoe, Senhor. Não é a capacidade deles, mas é a obra do Senhor que faz. E nesse início de ano, até o próximo semestre, a obra do Senhor continuará operando, porque a palavra do Senhor não vai parar. Ninguém poderá nos parar. Aleluia! Obrigado, irmãos. É guerra!
Irmãos, esse sentimento, irmãos, é um clamor de Deus. Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 11. Irmãos, todos vocês que se levantaram, amanhã à tarde vai ter uma comunhão na Sala Betânia com o irmão Rivelino e mais alguns irmãos. Vocês estão convocados às 14h30, não é isso, Rivelino? 14 horas, irmãos, de 14 às 15. Isaías 42, versículo 14. O Senhor, vamos ler juntos, irmãos, vocês precisam me ajudar. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Irmãos, o Senhor está gritando, porque não é mais, irmãos, possível nós como igreja ficarmos parados, vendo tudo o que está ocorrendo. Todos vocês jovens têm já experiência com o Senhor? Todos nós podemos ser úteis ao Senhor. Muitos falam, não, mas esse encargo é muito forte. Outro dia eu perguntei para a irmã, por que você, irmã, não está mais reunindo? Irmão, eu não consigo dar 110%. Aí para de reunir. Irmãos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, sermos simples, por que eu quero dar 110%? Ainda pode ser a minha capacidade, querendo fazer. Mas quando, irmãos, eu creio que eu não consigo, mas a palavra operando em mim de uma maneira eficaz, por meio daquilo que eu ouço todos os domingos pelo Instituto, às 19 horas, uma palavra de direção para conduzir a sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta. Chega na quinta-feira, tem live, irmãos. Quantas experiências maravilhosas, magníficas. Chega sábado pela manhã, você não pode ir para o PAC, mas o PAC pode ir até você. Você ouve a live, a esfera do PAC pode ser aplicada na sua localidade. Aí o 110% vai vir de uma maneira muito normal. Deus vai ganhar o seu coração. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade. É o Senhor que opera em nós. Não tem sido isso, irmãos, a obra do Senhor? Não é isso que tem ocorrido? Se você ler a experiência em Números, como é que começou a levantar ali o exército? Você vai percebendo, irmãos, como Davi aqui foi levantando-se um grande exército. Davi não tinha capacidade de sair trombeteando, né, para lá e para cá. Venham fazer parte do meu exército. Davi não tinha capacidade de percorrer todas as cidades. Mas o que nós vemos? Dia após dia, o exército ia sendo formado. Deus está levantando um grande exército, dia após dia. E em Números capítulo 1, ó Senhor Jesus, Números capítulo 1, versículo 3, vamos ler, Números 1, versículo 3, ó Senhor Jesus, da idade, irmãos, eu vou pedir um favor para vocês, vão ler sempre junto comigo, tá? Para poder... Tanto você fica estimulado, quanto eu também fico estimulado ao ler. Da idade, vamos fazer o seguinte, as irmãs vão ler, só as irmãs. Da idade, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Agora os irmãos, da idade de 20 anos para cima,
todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. E aí começou a contagem, irmãos. Sabe quanto que deu? O versículo 46 fala que foi contado 603.550. 603.550 contados nominalmente. Só aqui nesse capítulo fala 15 vezes. Contados nominalmente, aqueles de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Olha que fartura, irmãos. Hoje nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, e nós estamos falando de capitães, de 20 anos para cima, aptos para poder o quê? Pelejar, sair à guerra. Só que era sair de qualquer maneira, irmãos? Nós não fazemos a obra do Senhor de qualquer maneira. Aí depois Moisés falou, vamos no capítulo 4, versículo 3. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele em quem entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Aí agora tinha aqueles que carregavam ali os utensílios. Quantos anos? 30 anos para onde? Para cima, até 50. Aí acabou, né? E os de 50? Ficou de fora. É isso, irmãos? Como dar apoio para a casa de adolescentes? Irmãos, a igreja hoje tem vários irmãos e irmãs. Como que Deus mexeu? Os irmãos e as irmãs vão percebendo como que Deus mexeu com toda a igreja. Mexeram com as crianças, mexeu com os pais dos adolescentes, que estão indo para a casa de adolescentes para fazer comida. Mexeu com o pai, porque o pai precisa levar e dar carona. Mexeu com os jovens, que precisam estar ali junto com eles, excitando o espírito, fazendo imersão, fazendo grito de guerra, ligando a televisão ali para poder assistir a live junto. Depois saem para as ruas para poder pregar o evangelho. E aí aqueles irmãos e aquelas irmãs que estavam ali meio que sem função, Deus levantou função. Toda a igreja se envolvendo, irmãos. Ninguém ficou de fora. Lembra de Josué e Caleb? Quantos anos ele tinha depois que deu testemunho? Vamos ler aqui Josué 14. Josué capítulo 14. Ó Senhor Jesus, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Aí agora o versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Ao versículo 11, irmãos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha o sentimento de Caleb, irmãos. Alguém de 85 anos com força e vigor de 45 anos atrás. O que faz isso, irmãos? Uma pessoa já de idade, com certa idade, 85 anos, mas com vigor. Isso é o resultado do trabalhar e do crer na palavra. Porque ele creu, irmãos, na palavra e não olhou as dificuldades. Ele foi um dos 12 que deram, dos dois, né, ele e Josué, deram testemunho positivo. E aqui ele estava brigando pela sua herança. Ele falou assim: dai-me a herança que foi prometida.
Tem gigante, eu vou expulsar. E ele pegou a terra que tinha maior gigante ainda, mas com espírito forte, aceso, cheio de vigor. Irmãos, a palavra profética, a imersão, nos enche de vigor. Por isso que os adolescentes, também assim como nós, não podemos parar de fazer, irmãos, imersão na palavra. Transcrição, irmãos, que bênção é! Você ouve às vezes dormir com Deus, acordar com Deus, o que é isso, irmãos? Deus quer mexer com você desde o seu dormir até o seu levantar. E aí você é salvo, você é preservado. Agora estão falando até de sonhar com Deus, né? Acorda ali sonhando, transcrevendo, irmãos. O irmão deu testemunho, um sonhando e o outro falando amém. É um negócio, irmãos, extraordinário, porque a palavra de Deus está operando, está entrando em nós. Mas Satanás quer barrar isso. Nós vamos deixar? Não podemos, irmãos. Olha só aqui no capítulo 2 de Números. Esses que se levantaram, no versículo 1, os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Aí as 12 tribos ficaram acampadas. E o centro era o quê? O tabernáculo. Todas ali, 3, todas as 12. E o centro ali como o tabernáculo. E cada uma aqui tinha o quê? O seu estandarte, a sua, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Acamparam ali, irmãos, e ficaram aguardando. Por quê? Se a nuvem movia, eles moviam. Se a nuvem não movesse, eles não moviam. E aqui eles tinham uma marca, um distintivo, uma insígnia, que no Strong é a marca distintiva de um prodígio, de um milagre. Você tem uma insígnia ou não? Você tem uma marca ou não? E de acordo com Strong, é um prodígio, um milagre. Você, adolescente, hoje tem uma marca, tem um distintivo. Você não está ali só olhando o tabernáculo sem compromisso nenhum, não. Nós estamos prontos para a batalha. Se tiver que levantar acampamento para mover-se, vamos levantar acampamento e vamos mover-se. Tem que ter insígnia no seu peito, irmãos. Um valente de Davi, um capitão de tropa, um adolescente. Tem que ter ali uma insígnia. De quê, irmãos? Do PAC. Qual que é a sua insígnia? Qual que é a sua marca? PAC. Qual que é a sua insígnia? Qual que é a sua marca? Casa de adolescentes. Qual que é a sua insígnia? Qual que é a sua marca? Rede de cuidado. Missões no exterior. Olha, irmãos, o que Deus deu para nós? Quando alguém olha para você, jovem, precisa ver a sua marca. Alguém vai falar, você foi para o PAC porque você está diferente. É isso que está acontecendo com os adolescentes, irmãos. Todo mundo quer ter uma marca registrada. Não é simplesmente pertencer a uma tribo. Tem que ter um estandarte ali. E aí as pessoas olham para você e percebem que você é alguém que participa da casa de adolescente todos os finais de semana. Alguém olha para você e vê que você é um capitão, é um valente de Davi. Você não está simplesmente vivendo a vida da igreja. Você quer muito mais do que isso. Aqui, irmãos, esses 600 e poucos mil, um exército militar se levantando a favor da causa de Deus.
Não era simplesmente algumas pessoas soltas ali no deserto, todas debaixo de um comando. Quando a nuvem movia, se é conquistar a África do Sul, vamos conquistar a África do Sul. Irmãos, Deus está dando para nós tropas, capitães, toda a igreja é envolvida com o encargo do Senhor. Olha que bênção, que maravilha! Ontem eu fiquei sabendo que o CEAP, que a casa de adolescentes em Lorena, irmãos, estão indo para a conferência. Sabe onde? Na África do Sul, em outubro desse ano. Pelo menos é o sentimento desses adolescentes. Se a nuvem está movendo para a África do Sul, vamos todo mundo mover para a África do Sul. Não, irmão, a minha tribo não. Irmãos, não dá para fracionar as tribos. Irmão Pedro falou isso na mensagem 2. Metade quer, metade não quer. Metade pratica, metade não pratica. Tinha dia que a nuvem ficava 30 dias parado. Então é 30 dias parado. Moisés aprendeu isso, irmãos, quando ele subiu no monte, ficou 40 dias. E o Senhor deu para ele o modelo exato do tabernáculo. Não era a maneira de Moisés, era a maneira segundo a ordem, segundo a direção de Deus. 40 dias aprendendo, irmãos, o SOS, não é isso? Simplicidade, obediência, submissão. Por isso que como que Moisés fazia, as coisas aconteciam, dava certo. Se eu e você tivermos simplicidade, obediência e submissão, pode fazer a casa de adolescente na sua cidade que vai dar certo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós não podemos perder aquilo que Deus está nos dando. Quantas bênçãos Deus está nos dando, irmãos. E ainda quer nos abençoar muito mais. Esse grupo de pessoas eram pessoas comprometidas. Comprometidas com quem, irmãos? Com a direção de Deus. Olha só, um grupo de pessoas aqui, são mais de 600 mil, sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Tinha dia que a nuvem parava na tarde, e pela manhã já saía. Moveu, o que você vai fazer? Tem que acompanhar. Tem que entrar nesse fluir. Jovens, entra no fluir de Deus. Deus está falando forte nessa conferência. O tema é tropas e capitães, ou capitães de tropas. Antes tinha tropa e não tinha capitães, não é isso? O que vai fazer tropas sem capitães? Agora tem tropas e tem capitães. Olha ali, irmãos. Qual que é a sua marca? Olha aqui. Quando você tira a espada ali, irmãos, vem tudo junto. Está tudo ali junto. Você está voando como águia, está comendo a uva, está desfrutando ali. Ó Senhor Jesus, é muita coisa, irmãos, que tem ocorrido. Por isso que a palavra da profética é tão importante na minha vida e na sua vida. E aquelas tribos não tinham ali nenhuma liberdade nelas mesmas para fazer o que queria. Não, Moisés, parou, mas eu quero continuar mais um pouco. A nuvem parou, vamos parar. A nuvem falou para caminhar, levantou para caminhar, levante. Olha, Moisés, a metade da tribo de Dan não quer ir. Vai ficar no deserto? Um sol forte? À noite, um frio forte? Vai querer ficar? Eu não quero ficar, irmãos. Se as tribos se levantaram para poder seguir a nuvem debaixo do comando da direção de Moisés, vamos seguir a nuvem debaixo do comando da direção de Moisés. Tem o espírito de Josué e Calebe. Tem gigantes, irmãos. Nunca tivemos fácil vida da igreja. Tem lutas, temos lutas. Mas nós temos algo que é a nosso favor. A palavra de Deus está operando em mim e em você. Todos os dias. Disso nós não podemos abrir mão.
Por isso que Neemias ficou desesperado, irmãos. O tempo já avançou aqui, né? Por isso que Neemias ficou desesperado. Sentimento muito forte. Porque quando o irmão dele relatou o que estava acontecendo em Jerusalém, ele falou para Neemias: olha, as portas estão derribadas, queimadas, os muros cheios de brecha. Neemias ouvindo aquele relatório. Sambalá entrando para cá, Tobias para lá. Está uma confusão, uma mistura. Alguns ali, Neemias, já não está nem falando mais a língua nativa, já estão falando meio estrangeiro, meio esquisito, meio asdodita. Já está uma mistura. Até casaram-se já com mulheres. Aí, irmãos, Neemias se levantou como um capitão, e ainda nem tinha tropa, mas ele se levantou e foi fiel ao Senhor. Nós vamos nos levantar nessa conferência, porque nós precisamos conquistar toda a terra. Um dos itens que o nosso irmão Pedro falou no final da conferência Geração Santa é envolver os jovens na obra do Senhor, levando-os a visitar as cidades, levantando igrejas, fazendo com que a casa de adolescente também tenha experiência na obra do Senhor. Por isso que Satanás, irmãos, quer nos barrar, quer nos deter, quer trabalhar no nosso psicológico, como quis fazer ali em Números, capítulo 14, aí começa ali no capítulo 13, capítulo 2 e o capítulo também 16, começou ali a enfraquecer, por causa dos relatórios negativos, é o versículo 2, 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesses morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aí o versículo 1, é 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Começou a vir tanto relatório negativo, o povo desesperou, o psicológico foi lá embaixo, irmãos. Tinha que ter ali uns 1000 psicólogos para cuidar dessa turma, né? Muita gente ali chorando de medo, o que fazer agora? Daqui a pouco eles falam: vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Você trouxe, Moisés, nos trouxe para morrer nesse deserto? Não, vamos levantar um capitão aqui, vamos voltar. Não era nem para termos saído de lá. Não, irmãos, Deus está nos levando para um lugar muito melhor. Nós precisamos entrar e alcançar a boa terra. Tem o exército, tem o tabernáculo e tem a boa terra, tem o reino. Todos nós precisamos entrar no reino. E aí Neemias foi firme e falou assim: não, tudo bem, eu vou orar ao Senhor. E Neemias orou ao Senhor, irmãos. E ainda correu risco, porque o rei falou: você está triste, Neemias, o que está acontecendo? Ele era ali alguém de confiança, copeiro do rei. Aí ele falou: como eu posso estar alegre se a cidade está toda desolada? Aí pegou autorização para ir para a cidade, irmão, mas foi fácil? Não foi fácil. Olha o que eles falaram com ele no capítulo 14. Mais 10 minutos eu concluo, tá, irmãos? Capítulo 14 de Neemias. Ó Senhor Jesus. Versículo 2, desculpa. Neemias capítulo 2. O versículo 10 disse assim: disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Quando Neemias se posicionou, e quando nós nos posicionamos para a edificação da igreja, irmãos, a reconstrução dos muros, manter a ordem, manter o governo de Deus, o inimigo não fica alegre, desagradou que alguém viesse a procurar o bem, e aí começou a perturbá-los. Quando Neemias, no versículo 7, disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E aí ele declarou que disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra.
Neemias estava encorajando o povo a reconstruir os muros. Porém, Sambalate, versículo 19, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, os disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, quando nós nos posicionamos, Satanás quer nos barrar. Por isso que nós devemos inculcar a palavra na nossa mente. Como fala Filipenses, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Encher o nosso pensamento com a palavra profética, fazendo imersão, todo momento, irmãos. Começa a dúvida, palavra profética. Por que Satanás quer barrar? Porque ele sabe que quando mantém o governo, quando os muros são fechados, sem brecha, as portas colocadas, aí já não é terra de ninguém, pode entrar e fazer o que quiser. Não, irmãos, na edificação da igreja não é assim. Nós temos recebido uma palavra de direção. Nós não estamos fazendo a obra da nossa maneira. Você, jovem, não pode ir para a faculdade sem fazer a sua imersão, porque ali, essa imersão vai guardar você no momento que estiver na faculdade. Aí eles começam a zombar. O que fazem? Olha só o que ele falou aqui, irmãos. Que é isso que fazeis? Eu vou mostrar um vídeo aqui que o Evilásio colocou essa semana para responder para Tobias, para Sambalate. O que nós estamos fazendo, irmãos? Tem um vídeo do jovem Paulo, não é isso? Está até ali, ó. Amém, a mãe né? autorizou e ele também. Esse vídeo chegou vocês agora. viram, Ao áudio da mãe, irmãos. E eu que acompanhei todo o processo, muitas vezes o inimigo colocou na minha mente: será que eu nunca mais vou ver meu filho sorrir? E para ver ele hoje evoluindo cada vez mais, né, sendo ganhado por Senhor, é muito privilégio, é muita gratidão, não tem explicação, só o Senhor mesmo para fazer a obra. Olha só, irmãos, dá um pause aí, por favor. Dá um pause. Olha só. A mãe falou. Olha o coração de uma mãe, irmãos. Um jovem preso no seu quarto, preso nas suas emoções, preso nas suas crises de ansiedade. Porque é isso que o mundo faz, irmãos. É isso que a religião quer fazer conosco. Aí aprisiona, a mãe está lá. Eu perdi a esperança. Como eu vou fazer? Aí ela abriu a casa para o grupo familiar, a rede de cuidado, cuidar da casa dela. Como nós cuidamos, irmãos? Como nós cuidamos das pessoas hoje? É por meio da palavra profética. Se nós recebemos a palavra, essas pessoas também têm direito de receber a palavra. Aí chegou o quê? Sem marcar. Grupo familiar, normalmente chega ali irmãos, casais, aí chega um grupo de adolescentes. Fazendo o quê? Aí vão responder para Tobias: que fazeis? Cadê? Ele perguntou, né? Que fazeis? Grito de guerra? Imersão? Palavra profética? Comunhão? Mexeu o caldeirão em cima da palavra profética? Foram embora. Depois volta a segunda reunião. Grito de guerra, imersão, palavra profética. Desfrute, vão embora. Volta a terceira vez. Grito de guerra, imersão, palavra profética. Que esfera, irmãos, a casa ali sendo produzida nessa esfera. E o jovem Paulo, os irmãos chegavam e ele ia para o quarto. Outra reunião chegava e ia para o quarto e se trancava. E os irmãos: fica quietinho, irmã. Deus vai fazer, a palavra vai fazer. Resultado, irmãos, um momento ou outro, esse jovem saiu do quarto. E a mente desse jovem, que estava com vários pensamentos, agora está imergindo na palavra profética. E aí ele veio na conferência Geração Santa. Olha só o vídeo dele, irmãos. Saiu do quarto. Aí.
no ritmo do céu. Aleluia! Aleluia! Irmãos, onde é que ele está hoje? No ritmo do céu. Por isso, irmãos, nós não podemos dar ouvidos. Quantos ataques aqui Neemias sofreu, irmãos. Escreveram até cartas para Neemias 5 vezes, tentando desencorajar. É o mesmo que aconteceu em Esdras, capítulo 4, quando teve a reconstrução, a reedificação do templo. Ficaram ali, irmãos, e ali alugaram conselheiros para desanimar o povo. Alugaram contra eles conselheiro para frustrarem o seu plano, todos os dias, falando, martelando na cabeça. Resultado, irmãos, de não ouvir a palavra profética, não ouvir aquilo que Deus tem dado para nós. Ficaram parados 16 anos. Leia lá o capítulo 4, 5. 16 anos parados. Aí começaram a painelar casas, ficar no seu conforto e esqueceram da casa do Senhor. E ainda falaram, não é tempo de reedificar a casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos mais ficar parados, nem 1 minuto, quanto mais 16 anos. É a mesma coisa em Neemias, que iriam barrar a reconstrução dos muros, mas Neemias foi resoluto. Em 52 dias, irmãos, fecharam as brechas, subiram os muros, e cada vez o inimigo ficava mais furioso, porque viam que as coisas estavam acontecendo. Por isso que Satanás não fica satisfeito, irmãos. Quando nós falamos que temos 319 casas, quando nós falamos que tem mais de 500 capitães, ele não fica satisfeito, porque ele quer enfraquecer a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, ficou falando na cabeça de Neemias. Neemias não deu ouvido, irmãos. Nós não podemos dar ouvido. Zombaram de nós, versículo 19, 2:19. Nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E aí ficou falando o versículo, aí Neemias falou assim, não, todo mundo precisa agora se envolver, um do lado do outro, irmãos. Um estava reconstruindo aqui na frente da sua casa, o outro aqui na frente da sua casa, o outro na frente da sua casa, todo mundo junto, um do lado do outro. E ali, irmãos, não foi ninguém que era mestre de obra, ninguém capacitado. Por isso, irmãos, nós temos muita confiança na obra do Senhor e no futuro da obra do Senhor. Porque não é a capacidade humana que tem feito a obra do Senhor. Mesmo aqui em Neemias, ele levantou os cantores para reconstruir os muros, não entende nada de reconstrução, os perfumistas, os ourives, para fazer a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, todos nós, irmãos, estamos envolvidos na obra do Senhor, ninguém pode ficar de fora. Aí ele ficou tão nervoso, capítulo 4, versículo 2, então falou na presença de meus irmãos e do exército de Samaria, e disse, lê comigo, irmãos, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Ó Senhor Jesus, que fazem esses fracos judeus? Irmãos, é isso que Satanás, ele tenta nos impedir. Você precisa ler todo o livro, os irmãos ainda vão desenvolver. Todos se colocaram, irmãos. Todos ali de mãos à obra. Por isso que os adolescentes, irmãos, eles saem até da lógica. Usar adolescente para edificar a igreja na era final. O que é isso, irmãos? Usar adolescente para fazer a obra do Senhor, ir para uma outra cidade, juntamente com os demais irmãos da igreja, para conquistar as cidades, como os irmãos de Sorriso ali no Mato Grosso fizeram. Vai numa cidade, nada acontece, vai na cidade, nada acontece, vai na cidade, nada acontece. Aí eles falaram, vamos virar chave, vamos levar adolescentes conosco. Primeira ida de adolescentes com eles, irmãos, 12 pessoas novas na reunião.
que fazem esses fracos judeus? É o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 28 fala, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, envergonhar aqueles que nada são. Quem são realmente os sábios desses séculos, irmãos? É aquele que faz imersão na palavra profética. Eu e você precisamos ser sábios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O que fazem esses fracos judeus? Imersão na palavra. O que fazem esses fracos judeus? Transcrição. O que fazem esses fracos judeus? Dorme com Deus, acorda com Deus. O que fazem esses fracos judeus? Vai para o PAC, vai para o CEAP, ofertam para missões no exterior. É isso que nós estamos fazendo, irmãos. E nós não vamos abrir mão disso. Deus nos chamou, nos convocou, e nós seremos fiéis até a volta do Senhor. E esse ano o Senhor vai avançar muito mais. Muito mais, irmãos. Agora é olhar para onde? Não é nem para frente, irmãos. Nem para o lado. Nem para trás. Olhar para frente, você vai olhar a sua capacidade. Você vai achar que as 319 casas de adolescente já está bom. Olha para o alto, irmãos. Agora é olhar para o alto. Vem ver. O que fazem esses fracos judeus? Vem ver. O que está acontecendo na sua cidade? Ó Senhor Jesus. Antes de concluir com o versículo, eu queria que os irmãos passassem um vídeo. Para concluir. Os irmãos podem até vir dos avisos aí, tá? Pode passar o vídeo. Queridos irmãos, Deus está fazendo grandes coisas por meio desse pequenino rebanho. Estamos incomodando Satanás. Ele também nesses 4 anos não parou de trabalhar. Ele tenta nos destruir. Ele tenta parar com essa obra. Porque nós, já faz esses anos todos, resgatando as pessoas das ruas, um pequenino rebanho, desprezível em números. Nós não temos milhões de membros para trabalho, mais os Avança Jovem, mais os irmãos voluntários, e agora todos os irmãos que podem fazer reportagem por hora, a rede de cuidados. Queridos irmãos, nós estamos fazendo diferença. Pelo menos, nós vamos esvaziar a sessão de tormentos do inferno. Trazer pelo menos quem partir primeiro, morrer primeiro, deixar na sessão do seio de Abraão. Isso está incomodando Satanás. Ele quer nos atingir. Ele quer nos parar. Ele quer guerra. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Nós também declaramos guerra a ele. A nossa resposta qual é? Nossa resposta é pregar evangelho na rua. Nossa resposta é pregar mais evangelho. Os nossos CEAPs estão preparando muitos comportores. Essa é a nossa resposta. Não lutamos contra sangue e carne. Nós lutamos contra os principados e potestades do ar. Mas quando nós saímos com a autoridade que o Rei nos deu, ninguém nos barra lá, na rua. Porque quando nós saímos com essa autoridade, os principados e potestades e os demônios fogem de nós. Isso está incomodando Satanás. Ele quer nos atingir. Ele quer nos parar. Ele quer guerra. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Ó Senhor Jesus. Aleluia. É guerra. É guerra! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Que fazem esses fracos judeus? Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso o nosso irmão Pedro falou em 2020.
as coisas foram acontecendo. E hoje tem um exército na rua pregando o Evangelho. Aleluia! Vamos agora em pé. Joel capítulo 3. Só para concluir, os irmãos vão ainda dar avisos. Joel capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Vamos lá. Proclamar isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Vamos levantar os valentes? Vamos levantar os valentes? Vamos levantar os capitães? Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. O que fazem esses fracos judeus? Diga o fraco: eu sou forte. Apressai-vos. Deus tem pressa, irmãos. Apressai-vos em multiplicar a casa de adolescentes. Apressai em multiplicar os capitães. E vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. O Senhor faze descer os teus valentes. Nessa conferência, irmãos, acabando a conferência, todos os valentes vão descer para pregar o Evangelho do Reino. Aleluia!